a morte e ressurreição de Cristo. Oh, aleluia! Este é o grande motivo que nos dá força, que nos levanta, que põe nós de pé para caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados, que Jesus, oh, aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele foi, oh, aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele foi, louvado seja o nome do Senhor, ele foi morto pela humanidade. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, e ele não abriu a sua boca. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando ele caminhava na direção daquele monte chamado Gólgota, já preso, manietado, a Bíblia diz que nas suas pisadas, quando ele caminhava para lá, eu e você, nós éramos sarados. Oh, aleluia! Nós éramos sarados. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Oh, aleluia! Ele levou sobre si as nossas doenças e cravou no madeiro. Oh, aleluia! A Bíblia diz, amados, que ele foi contado com os malfeitores. E este monte ele ficava próximo à entrada da cidade de Jerusalém. E quando o povo passava, a Bíblia diz que eles meneavam a cabeça, ou seja, eles levantavam o seu rosto e olhavam e viam Jesus ali na cruz, naquele espetáculo. Oh, aleluia! E muitos paravam e diziam: não é este que disse que derruba o templo e em 3 dias o levanta? Se ele descer da cruz, não vamos crer nele. E muitos deles eram aqueles que tinham sido curados por ele. Muitos deles eram aqueles que estavam lá no monte, lá no deserto, e chegaram até a comer do pão que ele multiplicou. Mas quando Jesus estava ali, naquela cruz, a Bíblia diz que houve desde a hora sexta, houve trevas sobre a face da terra até a hora nona. Até que Jesus exclamou e entregou o Espírito ao Pai. Oh, aleluia! Porque, amados, a Bíblia diz que Jesus ele entregou o Espírito na hora nona. Oh, aleluia! E aí é que está um dos grandes mistérios da salvação. É que se Cristo tivesse morrido, oh, aleluia, e não tivesse ressuscitado, ninguém ia crer nele. Ninguém ia acreditar que ele era o Filho de Deus. Mas preste atenção, que nesse texto que nós lemos, na frente de Jesus, ele estava sendo assistido pelas mulheres, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e outras mulheres que tinham vindo com ele até Jerusalém. Estava ali também os soldados romanos. E estava ali também alguns sacerdotes que o tinham acompanhado. E também estava ali na frente um centurião romano, o chefe, o capitão da guarda, que levou o preso Jesus até a
que quando ele, glória a Deus, ele gritou em alta voz, Eloi, Eloi, sabachthani, aquele centurião disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Oh, aleluia! Só que não deu mais tempo dele for retirar Jesus da cruz, porque Jesus entregou o Espírito ao Pai. Oh, aleluia! A Bíblia diz que houve um grande terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abrindo a passagem para mim e para você ter a oportunidade, oh, aleluia, de ter um encontro com Jesus, de ter um encontro com o Mestre, de entregar a sua vida a Cristo e ter uma nova história. Oh, aleluia! A Bíblia diz, amados, que um homem chamado José de Arimateia, senador, quando soube que Jesus já tinha partido, a Bíblia diz que este homem foi até Pilatos, porque ele era uma autoridade, e pediu o corpo de Jesus para que fizesse o seu sepultamento. A Bíblia diz que ele foi e fez o sepultamento de Jesus e colocou em uma rocha que tinha mandado cavar, sem ninguém ter sido ainda posto ali. Talvez fosse até para ele mesmo. Mas a Bíblia diz que ele levou o corpo de Jesus para lá. Puseram uma grande pedra, louvado seja o nome do Senhor, na porta do sepulcro, porque era uma rocha que tinha sido escavada. A Bíblia diz também, amados, que aqueles homens informaram a Pilatos que Jesus tinha dito que ia ressuscitar ao terceiro dia. Ele mandou fazer a segurança do sepulcro para que os seus discípulos não furtassem o seu corpo. A Bíblia diz que foi feita a segurança. Oh, aleluia! Mas a Bíblia diz também, amados, que ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, a Bíblia diz que as mulheres, Maria Madalena e a mãe de Jesus, elas foram até lá cedo. Oh, aleluia! E quando elas chegaram ali, a pedra já estava removida, e um anjo estava lá esperando elas. E eles saem ao encontro e dizem, eu sei que buscas a Jesus, o Nazareno. Ele não está mais aqui porque já ressuscitou. Como tinha dito para os seus discípulos, ele já ressuscitou. E de dizer a Pedro que ele já ressuscitou dentre os mortos. Oh, aleluia! Jesus havia designado para que quando isto acontecesse, os seus discípulos fossem, oh, aleluia, para o monte, que lá eles iam ver, lá na Galileia, oh, aleluia, eles iam ver ele lá naquele monte, oh, aleluia. E a Bíblia diz, amados, que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E antes dele subir ao céu, oh, aleluia, Jesus, ele ficou com seus discípulos 40 dias, olha, 40 dias, ele ficou ainda ensinando os seus discípulos, dando mandamentos, ordenando a respeito do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados, que Cristo, ele ressuscitou. Oh, aleluia! E este é o motivo porque estamos aqui em memória à sua morte e à sua ressurreição. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou.
aleluia. Se ele não tivesse ressuscitado, ele estaria como Davi e outros patriarcas, que o seu sepulcro está lá em Jerusalém, aleluia, próximo do monte Sião. Os seus sepulcros, eles estão lá, mas onde Jesus ele foi posto, aleluia, os judeus, até hoje eles colocaram uma placa bem na entrada, e está escrito da seguinte forma: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! Quantos podem levantar a sua mão e glorificar por isto? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia, como havia dito. Aleluia! Jesus, ele, antes de morrer, antes de ser preso, ele celebrou a última noite. A última noite que ele estava ainda solto, ele celebrou, glória a Deus, a primeira ceia. A primeira ceia foi celebrada pelo Senhor Jesus com seus apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi lá que Jesus foi revelado quem era o traidor. Aleluia. Quando Jesus disse que havia um traidor no meio dos apóstolos, a Bíblia diz que todos ficaram tristes, mas o Senhor disse: olha, é aquele que mete comigo a mão no prato, e puxou o prato, molhou um bocado de pão, um pedaço de pão, e deu para ele. Aleluia. Aleluia. Rabassou como ninguém caçai. Jesus, ele estava preparando tudo. Ele prepara tudo para nós. Ele prepara tudo. Aleluia. Ele que prepara as nossas vidas. Ele prepara para você. Aquilo que nós não podemos fazer, ele faz. Ele prepara a nossa vida diante dele. Ele nos mostra o caminho. A maior preocupação dos apóstolos, quando Jesus ele anunciou o seu martírio, o seu sacrifício, a Bíblia diz que seus apóstolos ficaram preocupados porque eles não sabiam o caminho. A Bíblia diz que em João 14, glória a Deus, em João 14, no versículo 7 diante, Filipe, aleluia, Filipe pergunta para o Senhor, que como Jesus tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, não sei, Filipe pergunta: Senhor, para onde vais? E como nós podemos saber o caminho? Aleluia. Jesus, ele é o caminho, ele é a porta, e ele também é a vida eterna. Glória a Jesus. João 11, 25 a 26, ele diz: glória a Jesus, que ele é a ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Aleluia. Porque Jesus não estava se referindo em morte física, ele estava se referindo na morte espiritual, na morte eterna. Porque, amados, ainda que você morra na morte física, mas como Cristo ressurgiu ao terceiro dia, ele também vai te ressuscitar. Diz a Bíblia: ao ressoar a última trombeta. Aleluia. Foi o que Jesus prometeu, amado. Ao ressoar a última trombeta, os mortos que partiram em Cristo, eles ressuscitarão primeiros. E diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16, glória a Deus, diz Paulo que o mesmo Senhor, ele descerá do céu com som de alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, e os mortos que partiram em Cristo, glória a Deus, eles ressuscitarão primeiros, e depois nós que estamos vivos seremos transformados
aleluia. Foi a promessa que o Senhor fez para nós. Então vamos permanecer firmes nessa promessa. Porque, glória a Deus, mediante esta mesa, vamos hoje lembrar da morte de Jesus, mas também vamos lembrar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois a Bíblia diz, amado, de 40 dias, Ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Quantos podem dizer amém? Amém? Aleluia. João viu Jesus ressuscitado. Glória a Deus. E com uma marca, ele viu um cordeiro com uma marca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou. Oh, glória a Jesus. Ele ressuscitou e está vivo, igreja. Vivo para todo sempre. Ele nunca mais vai morrer. Ele vai vir buscar o seu povo que Ele prometeu. Lá em Cominigueva nasce a Mandaracaia. E Ele está voltando. Preparem-se, porque Jesus está vindo. Oh, aleluia. Jesus, Ele está voltando. Vamos continuar fazendo e preparando, participando da mesa do Senhor até a sua volta. Mas Ele está voltando. Oh, aleluia. Tudo está sendo preparado para a volta do Senhor. Tudo está sendo preparado, irmão. Não se engane. Oh, aleluia. Não se engane. A Bíblia diz que Paulo diz: não se conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Oh, aleluia. Sabe o que Paulo quer dizer? Não te conforma, luta e persevera, porque eu sou contigo. Não desiste, porque eu estou ao teu lado. Oh, aleluia. Ergue a tua cabeça, porque eu estou contigo. Diz o Senhor. Diz o Senhor para a tua igreja. Oh, aleluia. Ele está aqui no nosso meio através do seu Espírito. Jesus, Ele não deixou a sua igreja órfã. Oh, aleluia. Disse o Senhor Jesus: quando eu for, eu vou enviar o Espírito da verdade, para que fique convosco até a consumação dos séculos. Oh, aleluia. Enquanto não se cumprir a consumação dos séculos, o Espírito de Deus está aqui na terra, preparando a noiva de Cristo, preparando a igreja para este encontro eminente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor falou para mim. O Senhor falou para mim, louvado seja Deus, esta madrugada. O Senhor disse: filho, o Espírito de Cristo, Ele já está na terra. Vou falar para a minha igreja se preparar, porque muito em breve eu vou tirar o meu povo deste lugar. Enquanto o mundo vai ficar aqui, liderada pelo anticristo, a minha igreja eu vou tomar nas minhas mãos e vou levar deste lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele prometeu, Ele vai vir. Ele prometeu tudo que Jesus te prometeu, igreja. Ele vai cumprir. Jesus, Ele está já abreviando esses dias para a sua volta. Porque se Jesus disse que se Ele não abreviar os dias, muitos vão se perder. Muitos vão se perder. Por isso o Senhor está abreviando os dias para a sua volta. Oh, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia está vivo.
Oh, aleluia! Isso é motivo de alegria para nós, como povo de Deus, como povo eleito, escolhido, comprado, lavado, redimido do sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Para nós, amados, isto é motivo de alegria. Saber que o nosso Jesus, ele um dia morreu, mas ao terceiro dia, ele tornou a voltar. Oh, aleluia! E ressurgiu. Oh, aleluia! Subiu. E a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, louvado seja Deus, diz que ele subiu, oh, levando o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Oh, aleluia! Ele deu dons à sua igreja, para que esta igreja ela fique edificada. Sabe você que tem vontade e desejo de ser usado por Deus nos dons espirituais, o Senhor libera hoje para ti, porque isto foi liberado para a sua igreja, foi liberado para o seu povo. Em nome de Jesus, está liberado para a igreja. Oh, aleluia! Eu compartilho contigo todos os dons. Eu compartilho contigo todos os dons espirituais que estão disponíveis para a sua igreja. Oh, aleluia! Porque Jesus, ele colocou à disposição do seu povo para a edificação do corpo de Cristo, para a santificação. Oh, aleluia! E nesta noite, oh, aleluia, eu quero ressaltar e reafirmar: estamos aqui para comemorar em memória, oh, aleluia, da morte e ressurreição de Cristo perante a sua mesa, sabendo que Deus, o Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele deu um mandamento para que a sua igreja continuasse nesse ritual. E como Jesus celebrou a primeira ceia, ordenou a sua igreja que enquanto ele não voltar, nós possamos, oh, aleluia, prosseguir com este ritual, celebrando a ceia do Senhor em sua memória da sua morte, em memória da sua ressurreição também. Glória a Deus. Amém, amados? Oh, glória a Jesus. Não quero me prolongar, mas ainda vamos ministrar a ceia. Mas foi esta palavra que Deus colocou ao meu coração.